gente volta a falar sobre a COP30 e a cúpula dos líderes que antecede a realização da convenção. Vamos a Belém, onde está o Bernardo Melo Franco, colunista do Globo, nosso comentarista aqui na CBN. Oi, Bernardo, boa noite, obrigada por nos atender. Boa noite, Carol, boa noite, Fernando, boa noite, ouvintes da CBN. Bernardo, que balanço a gente pode fazer desse dia da cúpula dos líderes? O Brasil apresentou essa proposta de um novo fundo florestal, que foi apoiado aí por mais de 50 países, mas dinheiro mesmo, só 4 anunciaram, né? Carol, 4 anunciaram hoje, mas outros 2 já tinham anunciado anteriormente, né? Inclusive o próprio Brasil. A meta do governo brasileiro é anunciar um total de 10 bilhões de dólares em investimentos de capital público, ou seja, de governos do Brasil e do exterior, a esse fundo, que é o chamado TFFF, na sigla em inglês, é um fundo para a preservação das florestas tropicais. Nesse primeiro dia da cúpula dos líderes, da cúpula do clima, aqui em Belém, de fato apareceram 4 países anunciando contribuições econômicas, sendo 2 mais expressivas, da Noruega e da França, e 2 mais simbólicas, de Holanda e Portugal, que se comprometeram com recursos apenas para os chamados custos operacionais do fundo. Agora, Brasil e Indonésia já tinham anunciado 1 bilhão de dólares cada. E aí, se você somar tudo que já foi divulgado, tem aí 5 bilhões de dólares aproximadamente, já com a promessa de aporte, ou com a oficialização desses aportes ao lançamento do fundo. O fundo foi lançado oficialmente hoje, com o discurso do presidente Lula aqui na Cúpula do Clima, e ele, nesse discurso, Carol e Fernando, buscou reforçar aquela ideia de que não adianta dar dinheiro para a preservação da floresta sem pensar nas pessoas que moram na região. Então, Lula frisou que, por exemplo, na floresta amazônica, aqui na América do Sul, tem cerca de 50 milhões de pessoas morando em área de floresta. E tem metrópoles como Belém, que está recebendo a COP30, a primeira COP realizada no Brasil, Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, enfim, são cidades grandes, muitos locais com desafios enormes de infraestrutura, de saneamento, né, de investimento social, e ele defendeu que essas verbas também sejam destinadas a isso. Importante também, Carol, que essa iniciativa do fundo, ela prevê que 1/5 dos recursos arrecadados eles sejam direcionados para povos indígenas e comunidades tradicionais, que também é importante na medida que você sabe que esses povos tradicionais, eles já têm uma tecnologia de fábrica, vamos dizer assim, de manter a floresta em pé, né, de viver da floresta sem a degradação econômica que a gente vê nas áreas mais urbanizadas. Então, esse foi o saldo do primeiro dia. O ministro Fernando Haddad buscou se dizer bastante otimista com esses primeiros resultados, embora tenham sido apenas 4 países anunciando aportes nessa quinta-feira, mas prometeu que pelo menos mais um anuncie amanhã, que é a Alemanha. O Friedrich Merz, que é o chanceler alemão, vai ter uma reunião bilateral com o presidente Lula amanhã. A expectativa do governo brasileiro é que essa reunião termine com um anúncio de mais um aporte. Frisando, Carol e Fernando, que não são doações ao fundo, né? Isso é um fundo de investimentos. Então os países botam dinheiro lá, esse dinheiro rende, o rendimento vai ser direcionado para países que têm florestas tropicais e depois os países têm de volta, quem deu o dinheiro tem de volta esse dinheiro na sua conta. Então não é doação como o Fundo Amazônia, né? Na verdade é um novo mecanismo financeiro que prevê tirar dos dividendos, né, do rendimento desse dinheiro, os recursos que vão ser direcionados para a preservação de florestas. Agora, Bernardo, essa COP ela começa de uma forma diferente, porque começa com líderes de países e governos falando, tentando dar um tom do que será a COP. Como é que funcionou, se funcionou isso nesse primeiro dia, nesse aspecto? Olha, Fernando, de fato é uma novidade, né? Em geral, os chefes de Estado, eles costumavam se reunir depois das COPs. E aqui no Brasil foi feita uma inversão disso. O principal desafio, o principal problema que o Brasil enfrenta como anfitrião da COP é uma certa sensação de esvaziamento dessa cúpula. E por que esvaziamento? Em primeiro lugar, o mais claro, o mais óbvio, pelo boicote do governo dos Estados Unidos. O Donald Trump, assim que assumiu de novo a presidência, ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, aquele acordo pelo qual os países se comprometeram com a redução de emissões de gases que produzem o efeito estufa,
Mas, além disso, ele boicotou a COP30, não só não vindo para Belém, como também simplesmente não mandando nenhum representante. Não é de se desprezar isso, quer dizer, a maior economia do mundo, o país mais poderoso do mundo também, um dos maiores poluidores, simplesmente está ignorando a COP. Agora, se a gente olhar para o conjunto de países grandes, representativos, tem muito país também que tem boas relações com o Brasil, com o presidente Lula, mas que não mandaram seus chefes de Estado. Veja, não veio o presidente da China, Xi Jinping, não veio o presidente da Índia, o Narendra Modi, não veio o presidente Ramaphosa da África do Sul. Então, de fato, passa uma certa sensação de esvaziamento. Os principais líderes que estão aqui em Belém são, além do presidente Lula, claro, que é o anfitrião, são o presidente da França, o Emmanuel Macron, o primeiro-ministro do Reino Unido, o Starmer, e o primeiro-ministro da Alemanha, o Merz. Agora, muitos países relevantes, de fato, não vieram para cá, o que, evidentemente, causou uma certa frustração do Brasil. Veja que o presidente Lula se empenhou bastante nos convites, convidou muita gente pessoalmente, convidou até o Papa na sua última ida ao Vaticano, mas, de fato, o quórum de chefes de Estado, vamos dizer assim, não está tão grande quanto eles imaginavam. São 17 chefes de Estado, mais 11 primeiros ministros, embora o total de países representados chegue a quase 190. Bernardo, obrigada, viu, pela participação. Bom trabalho para você. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Bom descanso aí.